Evangelho conforme João, capítulo de número 18, versículo 37 e 38. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Eis aí a pergunta histórica do governador Pôncio Pilatos. Claro que o Pilatos, ele tinha consciência que Jesus era a verdade. Por isso que ele não fez questão de ficar para ouvir a respeito da resposta que Jesus daria a ele, de acordo com a pergunta que foi lhe feita. Então, nós não podemos negar que Jesus é a verdade para fins espirituais. Só existe uma única verdade para fins espirituais. Ou seja, se o homem não conhecer esta verdade, que é o próprio Jesus, disse Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se um homem não conhecer esta verdade pela fé, pessoalmente, através de um relacionamento, através de uma interação, ele nunca vai se libertar, isto é, ele nunca vai ser salvo. Ele nunca vai ser justificado, nunca vai ser perdoado por Deus, por Jesus Cristo, porque quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Para fins de salvação, é Jesus Cristo que perdoa, para fins de justificação. Não é o homem. Certa feita disse Jesus: sabais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Para fins espirituais, a verdade é Jesus. E ele disse ainda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. No 36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, existem verdades em todo o ramo do saber. Em todos os ramos do saber existem verdades. Eu estava vendo e ouvindo uma palestra do erudito, de uma pessoa que, inclusive, já até faleceu, não existe entre nós mais, e pude escrever algumas palavras que essa pessoa, esse filósofo, teólogo, psicanalista, ele falava na sua palestra a respeito da verdade. Por exemplo, verdade nas ciências formais, matemática, lógica, computacional, estatística, é a coerência. Então, a verdade nas ciências formais é a coerência, a verdade de Deus. Verdade é sempre verdade. Isso aqui é uma verdade nas ciências formais. Verdade nas ciências naturais, física, medicina, biologia, correspondência ao real. Correspondência ao real é uma verdade que precisa ser levada em consideração. Verdade nas ciências humanas, filosofia, direito, letras,
história, geografia, arqueologia, antropologia, psicologia, política, é o consenso, o acordo, a concordância. É uma verdade. E, finalmente, verdade na psicanálise. Desmascaramento. Desmascaramento. Quer dizer, a verdade à luz da psicanálise implica em tirar a máscara. Máscara, personagem. Tirou a máscara, ficou a pessoa. Em outras palavras, aquilo que a pessoa é, em essência e natureza, ela é vista quando tira a máscara, o fingimento, a hipocrisia, o farisaísmo. Então, verdade para fim espiritual é só Deus, é só a palavra de Deus, é só Jesus. Mas existem conceitos científicos, existem princípios filosóficos verdadeiros e que precisam ser levados em consideração. O Pilato, portanto, era um conhecedor da verdade, sob todos os aspectos, mas se recusou conhecer melhor, na prática, a verdade para fins espirituais, que era Jesus. E aí ele pergunta o que é a verdade e sai, não espera para receber a resposta. Mas não é exatamente isso que está acontecendo com muitos no nosso tempo. Um tempo que é chamado de pós-verdade. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Aliás, muitos de nós não estamos podendo nem pregar a verdade. No Brasil, que até recente era considerado um país democrático. Imagine em países de cultura muçulmana, países declarados comunistas, socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, China, Nicarágua. Nicarágua está prendendo padres, freiras e tantos outros religiosos lá, porque eles não aceitam que se pregue a palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas nós temos que insistir em pregar esta verdade. Porque nós não temos compromisso com o homem, diria Paulo, lá no capítulo 1, versículo 10 de Gálatas. E o Paulo foi claro em dizer que se ele estivesse na condição de alguém que devia agradar o homem, não servia para ser servo de Deus. Se você e eu formos agradar o homem, não servimos para ser servos de Deus. Nós não temos que agradar o homem. Nós temos que agradar o homem naquilo que está de acordo com a verdade de Deus. O Pedro ainda disse, lá em Atos, o capítulo, me parece que é o capítulo, me parece que é o 4, 28, enfim, vamos dar uma olhada nessa passagem. O Pedro afirmou o seguinte, que convém agradar a Deus e não aos homens. Acho que é o 5, 28. Né? Ok, 29, 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O versículo 28 vai dizer o seguinte, não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não temos conceitos, nós não temos preconceitos, nós não temos ideias, pensamentos próprios. Nós temos Deus e a sua palavra. Essa aqui é a Bíblia da minha esposa. Nós temos Deus e a sua palavra. Por isso que nós nos posicionamos juntamente com Deus naquilo que Deus defende, naquilo que Deus considera como ideal para ser propagado e ensinado aos homens na terra. E isso nós não temos dúvida, que se trata da verdade, porque do contrário não vai haver libertação sobre os homens. Pilatos perdeu a oportunidade de se libertar, porque não ouviu da própria verdade as verdades que ele precisava ouvir para se libertar. Então fica aqui esta palavra.
Valério Pontes, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.